Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Nesta continuação do estudo dos conversores CCCC, trataremos o modo de condição descontínua de corrente. Também veremos como é possível realizar conversores através do emprego de capacitores chaveados, permitindo obter tanto tensão maior como menor que a entrada. Iniciaremos o estudo de modelos do interruptor PWM através do uso de valores médios de corrente e tensão. Tais modelos visam aprimorar o tempo de simulação, bem como permitir análises mais sofisticadas acerca do comportamento dinâmico do conversor. Porém, antes de iniciarmos a parte teórica, gostaria de lhe mostrar uma montagem de bancada acerca de eficiência e questões térmicas nos conversores CCCC versus reguladores lineares. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, bom, estamos aqui no laboratório, quero mostrar aqui uma montagem bem interessante aqui para vocês. Aqui foi uma ideia que eu tive há alguns anos atrás, tá? Alguns anos passados, acerca de um circuito chaveado, tá? É uma fontezinha, um conversorzinho Buck compacto que eu utilizei para um projeto antigo, certo? Um projetozinho antigo, tá aqui a plaquinha do conversor, certo? Ele foi pensado, projetado para encaixar aqui. Aqui a gente tem uma placa que na época era uma unidade de controle completa de no break, certo? E aí ela foi inicialmente pensada para trabalhar com regulador linear 7805, tá até aqui o espaço dela. Porém, para algumas condições, algumas demandas, ela não foi adequada. E é isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo de hoje. Então aqui eu tenho a seguinte montagem, tá? Aqui o nosso conversorzinho CPIC entregando 12.78 volts e uma corrente de 1.78. Essa corrente aqui, ela é transferida, tá? Ela é circulante aqui para dois conversores. Um, meu conversorzinho chaveado, que é aqui o meu Buck, certo? Utilizando um 6zinho como esse aqui, um LM2576T ajustável. 6zinho bem interessante. E aqui eu tenho o meu regulador linear 7805, tá? Então aqui no osciloscópio, a gente vê aqui, tá chaveando, entregando aqui um valor médio de 5.2, certo? Em cima dessa forma de onda, certo? Então aqui a gente pode ver que é uma forma de onda tá variante, certo? E na escala aqui, ó, do canal 1, tá 5 volts por divisão. Então aqui 5, 10, aproximadamente 12 volts. Então isso aqui que a gente está vendo é a tensão logo na saída da chave de potência do conversor Buck, em cima do meu diodo aqui, ó, meu diodo de roda livre aqui, certo? E aí o que eu quero mostrar nesse vídeo é a questão térmica, certo? Aqui eu tô com a minha câmerazinha, minha FLI. Vamos ver como é que esse circuito se comporta termicamente, comparação térmica, tá? Então aqui em cima a gente está vendo o 7805 sofrendo, né, com o mesmo dissipador chegando aí até os seus 100 graus, certo? Aqui a carga é esse conjunto de resistores ali, ó. O resistor tá bem quente, né? Ó. Aqui chegando aqui também aos seus 100 graus, tá? Aqui são dois resistores de 2,2 ohms associados em série, tá? Formando 4,4 ohms. Tanto do lado de cá, para o meu conversorzinho Buck, quanto aqui para o meu 7805. Então você vê que o 7805 está sofrendo, né? Aí, chegando aqui bem no seu limite térmico, mais de 100 graus aqui, ó. Agora vamos ver aqui o Buck, né? Tá ali, mesmo sem dissipador, tá ali trabalhando relativamente folgado ali nos seus 78, 79 graus Celsius, certo? Então isso para mostrar a diferença que é um regulador linear trabalhando uma corrente relativamente baixa, tá? E uma fonte chaveada trabalhando aí com uma boa eficiência na casa dos seus 70, 80%, certo? Então é bacana você aprender que nem sempre tudo se resolve com o regulador 7805, tá? O velho bom circuito chaveado ajuda bastante. Então a ideia era essa, era utilizar uma forma mais eficiente. Aquele projeto funcionou bem. Aqui eu estou mostrando o protótipozinho para vocês. Bacana, né, pessoal? Bacana, né, pessoal? Vídeo bem interessante. Mostra aí a relação de eficiência, né, que um conversor chaveado vai ter em relação a um regulador linear. Tá? Espero que tenham gostado aí da apresentação. Vamos dar continuidade. A nossa figura A exibe a forma de onda da corrente através do indutor de um conversor Buck operando em modo de condição descontínua. Então essa figurinha aqui, né, mostra como é que ocorre a subida da corrente e a descida da corrente no modo descontínuo. Veja que durante a etapa de roda livre, tal período não é um menos D, aqui não é um menos D vezes T, como no caso de condição contínua, e sim um certo período D1 vezes T, certo? O período aqui de transferência da energia do indutor. Este período é a base para a formulação da equação em torno da tensão média
no indutor para obtenção periódica estável deste. Após uma operação algébrica, a tensão de saída VO se torna função de D, D1 e Vs. Então aqui estou exatamente equacionando a tensão média que existe no meu indutor, tá, para o meu período dt e para o meu período d1t, certo? Então esse resultado aqui deve apresentar variação igual a zero. Logo, se eu fizer um algebrismo em torno dessas expressões, eu obtenho que VO vai ser igual ao meu Vs, que multiplica o meu d dividido por d, mais esse meu fator d1. Para determinar d1, iremos utilizar a corrente média que circula através do indutor, e esta deve ser igual à corrente que circula através da carga. Aqui a minha expressão, tá? Corrente aqui através da carga e a corrente aqui média através do diodo vai ser basicamente a média dessa minha área aqui, multiplicado por 1 sobre o meu t. Então, quando a gente pega essa área aqui, base, certo? dt mais d1t vezes a minha altura, que é o I máximo, tá? Base vezes altura sobre 2, tá aqui. E aí, dividindo tudo pelo período, eu obtenho exatamente essa expressão. Dessa forma, a minha corrente máxima fica VO d1t dividido por L. Para determinar d1, iremos utilizar essa corrente média, que vai circular através do indutor, e essa deve ser igual à corrente que é circulante através da carga. Utilizando a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, da forma de onda da corrente através do indutor, determinamos a corrente média. Uma vez que a corrente máxima pode ser obtida através da solução da equação diferencial, usando o período de transferência de energia d1 vezes t, e realizando as devidas substituições, tá? Então pega essa expressão aqui, substitui aqui, por exemplo, para aqui, coloca aí L máximo VO d1t aqui dentro dessa expressão, né? Aí você obtém essa relação, certo? Que isso aqui é igual a minha VO dividido por R. Certo? Então a gente fica com essa equação aqui, quando a gente resolve e simplifica, a gente extrai, fica com uma equaçãozinha de segundo grau em torno de D1, que é o que a gente quer obter. E aí a gente resolve essa equaçãozinha de segundo grau e obtém essa solução, né? D1 é igual a menos D mais raiz quadrada de D ao quadrado mais 8R por RT, tudo isso dividido por 2. Soluçãozinha da equação de segundo grau. Realizando a substituição, obtemos a expressão da tensão de saída VO para o modo descontínuo. Então, já obtemos o valor de D1. Quando a gente faz a substituição e faz uma simplificação, veja que VO não é igual ao caso contínuo, né, que é Vs vezes D. Ele fica multiplicado por um fator aqui um tanto diferentão. Então, aqui nós temos as principais formas de onda para esse conversor no modo de operação descontínuo da corrente. Tá? Veja aqui que nós temos a corrente através da chave, né, ela vem até o I máximo e passa tempo aqui de dt até t igual a zero. E aqui a minha tensão aplicada no indutor, né? Então dt é aplicado Vs menos VO e durante o período d1t é menos VO. Veja que existe uma relação linear entre a razão cíclica D e a tensão de saída VO para o caso contínuo. Essa daqui, né? Tá? E uma relação não linear para o caso de operação descontínua. Essa relação aqui, certo? Podem ocorrer situações, considerando D fixo, em que a tensão de saída é maior no caso descontínuo do que no caso contínuo. Vamos observar um exemplo de projeto e simulação no PSIM. Bom, aqui eu estou com a minha aplicação aqui do PSIM aberto, certo? Um conversor buck no modo de condição descontínua, e aqui estão os principais parâmetros dele. Tensão da fonte, indutância, carga, capacitor de saída, frequência de comutação e razão cíclica. Tá? Vamos primeiro mostrar que a corrente através do indutor ela é descontínua. Então, como nós vimos, a operação descontínua ela irá ocorrer de tal forma que D1 é menor do que 1 menos D. Então, se a gente reutilizar aquela equação para D1, né, substituindo aqui os parâmetros do meu conversor aqui dentro dessa expressão, a gente obtém que D1 é 0,29. E o meu 1 menos D, né, 1 menos 40%, vai dar 60%, ou 0,6. Logo, como D1 é menor do que 1 menos D, ele está no modo descontínuo. Bom, outra opção seria analisar o caso contínuo. Né? Então, se eu utilizar a tensão de saída para o caso contínuo, seria D vezes Vs, ou a gente esperaria ver na saída do conversor 9,6 volts. Utilizando essa expressão aqui da tensão de saída no cálculo da minha ondulação, Vs menos VO dividido por L multiplicado por D sobre Fs, eu obteria um ΔIL de 2,88. E aí o que é que eu faço? Pego a minha corrente média através da carga e subtraio da metade da ondulação. Veja que o meu IL mínimo, quando é realizada essa operação, ela dá negativo, o que não pode ocorrer nesse conversor. Outra impossibilidade que leva à contradição para a execução do caso contínuo. Certo? Então, obrigatoriamente, ele está no caso descontínuo de corrente. E aí, como nós obtivemos o valor de D1, podemos calcular os demais parâmetros. Por exemplo, VO. Nesse caso, quando você está com Vs sendo 24 volts, né? D dividido por D mais D1 vai te proporcionar 13,9 e não os 9,6 para o caso contínuo.
uma potência de saída de 9,6 watts, uma ondulação, aqui eu estou utilizando o VO do meu caso descontínuo, tá? Vai ser menor a ondulação, né? Está dando 2,017 amperes. Uma corrente média de 0,696, uma corrente RMS através do indutor de 0,9 amperes. E uma corrente média na chave, PO dividido por a tensão da fonte, né? Vai dar 0,4 amperes. Então uma aplicação bem interessante, vamos vê-la no meu PC. Bom, então aqui estão os parâmetros, né? 24, carga, indutância, capacitância e aqui 40%. Eu realizei um ajuste aqui na minha fonte triangular. Eu vou colocar ela aqui para aumentar a precisão e reduzir aqui esse offset DC, certo? Para ficar mais próximo aqui dos valores que a gente colocou, tá bom? Então, salvar e vamos ver o resultado aí que a gente vai obter. Bom, então só para recapitular, a nossa tensão de saída esperada aqui é 13,9, tá? Então aqui em regime permanente, vamos olhar aqui, está aí pela média, está aí nos seus 13,9, está batendo legal, né? Aí vamos olhar aqui o detalhe aqui da corrente, corrente através do indutor e a corrente aqui através do capacitor, certo? Então aqui ela está chegando ao valor de 2 amperes, certo? E aqui, com mais precisão essa informação, 2,011, está batendo muito próximo aqui do nosso calculado, certo? E aqui a corrente através do capacitor, certo? Então veja que ele está no caso descontínuo, uma vez que a corrente aqui através do indutor, certo? Ela apresenta seu valor igual a zero durante esse período aqui, tá bom? Então aqui é o nosso período D 1 vezes T e aqui é o nosso período D, T. Bacana, né? Então a simulação ela ajuda bastante a enxergar essas propriedades. Bom, veja aqui que tem um transitório em que parte do conversor ele operou no modo de condição contínua. E aí ele efetivamente entrou no modo de condição descontínua de corrente. Legal, né, pessoal? Bom, dando continuidade, o conversor elevador boost também pode operar no modo de condição descontínua. Em algumas situações é interessante que este conversor opere nesse modo, uma vez que ele proporciona condições favoráveis, mais simples, de controle da tensão de saída. Considerando a tensão média no indutor sendo zero e a corrente média através do diodo sendo a mesma da carga, temos a seguinte relação, tá? Aqui é a nossa tensão média no meu indutor, do conversor boost, certo? Veja que é VSD durante o período T1, tá? Durante o período que está ligado aqui à chave. E durante o período de transferência vai ser VS menos VO multiplicado pelo meu período D1 vezes T, tá? Em que ocorre a transferência. E aí você vai ter esse restante do tempo aqui em que a corrente através do indutor é zero, tá? Bom, nós consideramos que a corrente média através do diodo é a mesma da carga, certo? Uma vez que você está transferindo essa corrente que vem lá do circuito de entrada, tá? E ela vai ser igual a IR, que é o meu VO por R, certo? Então, essa corrente média aqui através do diodo, ela é a média somente dessa parcela aqui, ó, certo? Só durante a etapa de transferência. Base vezes altura, né? Ó, D1T vezes I máximo sobre 2. O meu período total é T, os T's se anulam, viram 1 no processo de divisão, tá? E aí a gente obtém a corrente média para a transferência do diodo. Mais uma vez, fazendo uma pequena manipulação algébrica, a gente encontra que o meu IL máximo em termos do conversor, certo? Vai ser o ΔIL, ou seja, VS dt sobre L, tá? Mas você pode estar se perguntando, mas por que você não usou o D1, o T? Porque se você olhar, essa ondulação ela também pode ser relacionada com a entrada, né? Eu sei que aqui dt é esse meu período, resolvo a equação diferencial respectiva para o indutor, e aí eu sei que nesse fim aqui de período dt, ele vai chegar no I máximo, que é a mesma ondulação ΔIL, tá? E nesse momento vai ser VS vezes dt dividido por L. Bom, utilizando essas ideias, substituindo aqui o meu IL máximo, ou seja, essa expressão aqui dentro, aqui, ó, e igualando a VOR, eu obtenho essa minha identidade para D1, certo? Fazendo um algebrismo aqui e algumas substituições para resolver em termos da minha relação VO-VS, certo? Colocando essa expressão aqui dentro do meu VO igual a VS, que é a expressão que garante a estabilidade da operação do indutor, a gente resolve e obtém essa expressão aqui também por meio da solução de uma equação de segundo grau. Ou seja, meu VO-VS é meio dessa expressão, né? 1 mais a raiz de 1 mais 2D ao quadrado RT sobre L. Podemos visualizar as formas de onda da tensão sobre o indutor e a corrente através do diodo nas figuras B e C. Então veja aqui que o indutor, durante o período dt é aplicado VS,
e durante o período D1T é aplicado Vs menos Vo. Ela tem uma restante de parcela de tempo em que a tensão aqui, Vl, é zero. Tá? Aqui é a corrente através do diodo. Bom, podemos observar o comportamento do conversor Busch para valores diferentes de D. Aqui temos a curva que exibe a tensão de saída VO para operação contínua e descontínua com diferentes valores de D. Né? Então aqui a gente tem a zona descontínua, né? E aqui a zona contínua. Certo? Então, se eu pegar aqui um conversor, não estabelecer a relação de entrada, só observar a tensão de saída, né, para uma determinada condição, veja que ela é relativamente linear aqui, ó, e aqui entra com a parte não linear. Tá? Vamos olhar alguns exemplos de aplicação para o conversor Busch. Bom, está aqui o exemplo. Certo? A tensão da fonte é 20 volts, a indutância é 100 micro, carga é 50 ohms, capacitância é 100 microfarads, frequência 15 e razão cíclica é 60%. Primeiro, mostre que a corrente através do indutor é descontínua. Segundo, determine a tensão de saída VO. E, por último, determine a corrente máxima através do indutor. Então, vamos primeiro analisar o caso contínuo, caso esse conversor estivesse operando nessa condição. Tá? Então, se ele estivesse no modo contínuo, VO seria Vs, que multiplica 1 sobre 1 menos D. Em teoria, ele estaria saindo de 20 volts e elevando para 50 volts, tá? Entregando 50 watts para essa carga de 50 ohms. Tá? Bom, com isso, a corrente média no indutor, PO dividido por Vs, PO dividido pela entrada, né, dá 2,5 amperes. E aí leva a uma ondulação de 8 amperes. Bom, se nós pegarmos essa média e subtrairmos do meu ΔIL sobre 2, metade da ondulação, eu vou obter um IL mínimo negativo, 1,5 amperes. Logo, está em DCM. Bom, sabendo que ele está em DCM, a gente pode aplicar aquela minha relação VO-VI do boost, certo? De DCM, para o caso DCM, e aí vemos que efetivamente ele está entregando 60 volts para a minha carga e não 50 volts, certo? E aí, reutilizando aqui as nossas ideias, né, a IL máximo utiliza a mesma equação Vs vezes D, dividido por LOFS, e aí o nosso IL máximo chega a 8 amperes, como solicitado na questão. Bom, reutilizando agora a tensão de saída de 160 volts, VO quadrado por PRO, ele está entregando mais potência do que o caso CCM. O conversor Busch com esses parâmetros que foram utilizados. Né? Então aqui mais uma vez eu atualizei aqui DC offset, duty cycle e frequência. Os parâmetros são os mesmos da planilha. Vamos ver ele trabalhando. Bom, já simulou aí para a gente. Bom, em regime permanente, né, nosso VO aqui, ó, está chegando aí nos seus 60 volts, certo? Tensão 60 volts, belezinha, como se espera. Veja que aqui tem um transitório aqui considerável, né? Ele chega a mais de 100 volts, quase 100 volts aqui, depois é que ele entra em regime para atingir a tensão de operação, tá? Veja aqui que esse transitório está ocorrendo com o conversor operando no modo de condição contínua, né? Aqui a corrente através do indutor, e aí depois é que ele entra no modo descontínuo de operação, tá? Então só para a gente comparar aqui alguns valores da planilha, a corrente máxima aqui está dando 8 amperes, é o que a gente espera aqui nesse máximo, né? IL 7.953, beleza, está coerente com os nossos resultados, tá? E aqui outros parâmetros relevantes, tá? Corrente aqui através do diodo, corrente aqui através da minha chave, certo? Então vamos só comparar aqui o valor eficaz aqui da corrente através do indutor. E ele está dando 4,27 amperes. Nossa, aqui deu um pouquinho a menos, porque provavelmente aqui eu não estou utilizando a janela de tempo correta, tá? Para o período correto, para ele fazer o cálculo adequado do valor RMS. Okay? Então, deixa eu pegar aqui uma janela mais para cá. Bom, eu tenho que atualizar aqui a planilha, porque aqui eu estou utilizando PO 150 watts com esse VO aqui. Só que no nosso caso, como o VO subiu, o nosso PO é maior. Então o nosso ILAV é mais elevado. Então ILAV vai ser essa expressão aqui, ó, POVS, com o nosso novo PO atualizado. 3,6 amperes. E aí já bate os valores coerentes, né, com o que a gente está enxergando aqui na simulação. Bacana, né? Então esses detalhes têm que ser atentados, né? Quando você tem que atentar para esses detalhes quando vai conceber essas planilhas e essas simulações correspondentemente. Bacana, né?
Bom, só para ver aqui o comparativo, vamos olhar aqui, corrente através da chave, a corrente através do diodo, né? Corrente aqui através da chave IS, e aqui a corrente através do diodo, aqui ID. Legal, né, pessoal? Bom, nos conversores com capacitor comutado, estes são carregados em uma configuração do circuito e reconectados em uma configuração distinta, produzindo uma tensão de saída diferente da de entrada. Tais conversores não necessitam de indutores e também são conhecidos como conversores inductorless ou repositores de carga, os famosos charge pump. São muito úteis em aplicações que demandam correntes reduzidas, geralmente abaixo dos 100 mA. Estas incluem conversão de sinais, por exemplo o RS-232, o caso muito conhecido é o chamado CI Max 232, que necessita de tensão tanto positiva como negativa para os níveis lógicos. Circuitos de memória flash, onde existe a demanda de tensão elevada para permitir que ela seja apagada. Drivers de display de LED ou LCD. Então, a gente pode começar analisando como é que esse tipo de circuito funciona, utilizando aqui o conversorzinho elevador boost, tá? Por capacitor chaveado. Tá? Visualizado aqui nesse diagrama. Veja que a fonte ela é conectada ao capacitor através dos interruptores 1 e 2. Tá? Esse circuitão aqui, ele pega esse meu capacitor central e fica mudando de estado a forma como esse capacitor é conectado aqui à minha fonte VS. Observa que para o primeiro momento, quando essa chave aqui está fechada e essa chave aqui está fechada, né, as chaves 1, ela vai conectar de tal forma esse capacitor que o capacitor ele fica em paralelo com o VS, carregando o capacitor. Na abertura dos interruptores 1, certo, ocorre a conexão dos interruptores 2. E aí esse circuito ele passa agora a ter a configuração série, né, a fonte VS em série com o meu capacitor, proporcionando uma tensão 2VS, né? VS mais VS igual a 2VS. Aqui podemos visualizar uma realização prática de um conversor dobrador de tensão utilizando diodos e MOSFETs. Vamos observá-lo trabalhando no PSIM. Bom, aqui meu circuitozinho elevador, somente com capacitores chaveados. Tá? Meu objetivo aqui é dobrar os 3.3 volts aqui da minha fonte, certo? Para sair 6.6 na carga, aproximadamente isso aí. Então está aqui meu circuito comutador, certo? Formado por esses FETs. O circuito de acionamento deles está a 100 kHz. Aqui o diodo tal qual como apresentado anteriormente. Então vamos rodar aqui a simulação. Vamos olhar aqui os detalhes, né? Veja aqui que a tensão de saída já está em 6.55 volts, já está elevando. Tá? Aqui a gente pode ver os detalhes, como por exemplo o pulso que está sendo enviado para o acionamento, né? O acionamento complementar, e aqui a minha tensão de saída, aqui 2 volts por divisão, 2, 4, 6, 6.5 respectivamente. Bom, veja que nesse tipo de circuito, como você está comutando capacitores, a corrente através dos capacitores ela é considerável. Tá? Aqui está com 5 volts por divisão, certo? Aqui minha carga é 6.6 volts dividido por 0.1, ou seja, uma carga de 100 mA, certo? E aí a ideia é que esse circuito faça isso sem indutores, certo? Veja que a corrente para carregar e transferir é considerável. Tá? Aqui eu estou vendo IC1 e IC2. IC1 é a corrente através do meu capacitor de armazenamento e IC2 é o capacitor no segundo armazenamento. Tá? Então veja aqui que eu estou chegando a quase 2 amperes de pico, né? Ultrapassando um pouco de 2 amperes aqui de pico, e aqui seus 4 amperes de pico para o meu capacitor C1. Então o circuito ele tem que ser bem dimensionado para que essas correntes elas não venham a causar problemas, né, tanto para a fonte quanto para a carga. Bacana, né? Para circuitos que demandam uma tensão superior a 2VS, é necessário que 2 capacitores devam ser carregados em paralelo e conectados posteriormente em série. O circuito apresentado na figura apresenta 7 interruptores e 2 capacitores que permitem obter uma tensão superior a 2VS. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 interruptores ao todo. E esses 2 capacitores aqui, eles passam a ser conectados em paralelo com o VS, como mostra aqui o diagrama, né? Quando, por exemplo, todas as chaves marcadas por 1 estão conectadas, né? Essa conecta aqui, essa conecta aqui. Então ele vai conectar esse capacitor, tá? Por meio desses interruptores, formando esse tipo de circuito. Já os interruptores marcados por 2, esse aqui, vão permitir a conexão em série de VS com os 2 capacitores que foram previamente carregados, obtendo essa outra configuração, obtendo o nosso 3 volts, 3 vezes VS. Certo? Daí
Um outro diodo pode ser conectado aqui nessa saída, permitindo a transferência dessa tensão, desse potencial aqui para o meu C3. O conversor com capacitor comutado também pode proporcionar tensão negativa para a carga. Algumas aplicações para esse tipo de circuito podem envolver a alimentação de amplificadores operacionais e sinais que apresentam tanto a polaridade positiva como a negativa. Nessa configuração, o capacitor é carregado em paralelo com a fonte VS. Ele tem que ser carregado aqui por meio de VS, né, através das chaves 1 marcadas aqui. Ou seja, meus terminais AB aqui ficam paralelados com VS. E para a transferência da energia, os interruptores marcados por 2 são conectados à saída, né? Então, B passa a ser conectado na saída e A passa a ser conectado aqui na saída do referencial por meio dos meus interruptores marcados por 2. Aqui podemos ver uma aplicação utilizando diodos e MOSFETs que permite obter a tensão negativa de VO igual a menos VS. Vamos dar uma olhada na simulação desse circuito. Então está aqui o meu circuitinho, certo? Vamos simular. Tensão de entrada aqui é 5 volts, a gente está obtendo aqui perto de 4,96 volts. Tá? Essa queda de tensão ela é decorrente de uma série de fatores. Frequência, valor de capacitância, essas resistências que em série equivalente aqui, principalmente porque nesse circuito eu estou utilizando diodos ideais, certo? Diodos e chaves ideais. Mas aí, por exemplo, um circuito como esse, você não tem muito controle da tensão de saída, certo? Se eu colocar aqui razão cíclica de 5%, a tensão de saída praticamente continua a mesma coisa. Então é um circuito que você não tem muito controle da tensão de saída, certo? Você terá, se você alterar o valor de capacitância, controlar a quantidade de carga transferida, mas o intuito desse tipo de circuito não é esse. É mais manter apenas uma inversão de polaridade respectiva. Tá bom? Os níveis de corrente através dos capacitores e através dos semicondutores é considerável, tá? Por isso que a aplicação dele geralmente para baixa corrente na saída, geralmente circuito de baixa potência. Legal, né, pessoal? Só para mostrar aqui corrente como é elevada aqui nos capacitores. Ó. Aqui está na escala de 2 amperes por divisão, certo? Aqui já chegando a 2 amperes de pico, aqui também algo similar. Temos uma versão com capacitor comutado que proporciona uma tensão de saída menor do que a tensão de entrada. No meu caso aqui, VS sobre 2. Os capacitores conectados em série dividem a tensão de entrada por 2 e posteriormente são recomutados em paralelo para permitir a transferência de energia. Então você tem que sair dessa configuração aqui para essa, né, desconectando aqui a fonte VS, obtendo uma tensão menor. Então para isso, quando você fecha aqui os interruptores 1 aqui dessa configuração, ó, esse capacitor entra em paralelo com o VS e esse capacitor entra em paralelo, né? Aliás, entra em série com esse, né? Esse terminal C conecta aqui no terminal B. E aí, quando os terminais 2 aqui são comandados a fechar abrindo os terminais 1 aqui, né? Esse capacitor entra em paralelo com esse, né? A conecta com C e B conecta com D. E aí um circuito que pode ser pensado, ser desenvolvido com 2 MOSFETs e diodos, pode ser esse daqui. Legal, né, pessoal? Aqui temos o diagrama de realização de simulação do conversor abaixador no PSpice. Uma vez que visualizamos durante essas 3 partes diversas formas de realização da simulação em malha aberta dos conversores, iremos deixar essa aí para o aluno desenvolver. Tá bom? Vamos agora partir para a análise do modelo por valores médios. Aqui mais resultados das simulações, a gente já viu vários resultados, tá? Transitório, modo de condição descontínua, modo de condição contínua. Eu deixo isso aí para o aluno exercitar através das questões apresentadas. Bom, as simulações vistas até aqui incluem formas de onda de tensão e da corrente para o funcionamento com transitório em larga escala de tempo e de ciclo a ciclo de comutação, que é a reduzida escala de tempo. Se o objetivo da simulação for apenas a análise de transitório em larga escala de tempo, alguns segundos, alguns minutos inclusive, a resposta da comutação ciclo a ciclo, apresenta uma carga computacional considerável à simulação. Muitas vezes você não tem interesse em ver aquele detalhe, aqueles 100 kHz, aqueles 500 kHz operando, por exemplo, num processo de carga de bateria, em que você quer observar alguns minutos, alguns segundos nesse processo. Assim, uma forma eficiente para simular o comportamento do conversor é feita através de um modelo que reproduz os valores médios de corrente e tensão, ao invés de incluir o detalhe da comutação. O comportamento transitório da tensão média de saída pode ser descrito através da análise de circuitos lineares. Temos na figura A, essa figurinha aqui, né, o conversor buck como interruptor. Utilizando esse exemplo, a relação entre a tensão e a corrente média na entrada e na saída para a componente contínua pode ser expressa por minha expressãozinha aqui, né, ó, VO dividido por VS é igual a IS dividido por IO e é igual a D.
uma vez que VO é igual a VS vezes D e IO é igual a IS dividido por D, o conjunto de comutação interruptor e diodo é similar a um transformador de relação 1 para D. Então, como é que funciona essa ideia aqui? Você enxerga, por exemplo, aqui tem uma tensão VS, né, ó, e aí a tensão que aparece desse terminal aqui, ó, em cima aqui do diodo, vai ser VS vezes essa minha razão cíclica aplicada na chave, a tensão que vai aparecer aqui na saída do diodo. Já a corrente média que vai circular aqui na chave vai ser essa corrente média, e a corrente aqui que vai circular aqui vai ser uma função da corrente que vai circular aqui vezes a razão cíclica D. Nesse meu caso, IS vai ser D vezes IO, ou IO, corrente que circula aqui, vai ser IS dividido por D. Tá? A corrente que circula aqui através dessa chave dividido por D. Então, se você prestar atenção, esse tipo de relação aqui é muito similar a de um transformador, só que não é um transformador CA, tá? É um transformador CC. É por isso que existe esse símbolo aqui, ó, a parte alternada e a parte contínua. Nesse caso, esse transformador ele utiliza a relação 1 para D. Então é um transformador especial, certo? Em que você vai remover a parte comutada e vai utilizá-lo no lugar do meu circuito comutado. Na figura B, esse modelo comutado ele foi substituído por um transformador CC, que representa um comportamento similar ao apresentado. E na figura C, o modelo do transformador CC é realizado através de fontes de tensão e corrente controladas, no caso aqui para o PSpice. Então veja aqui que a corrente que circula aqui IC, certo? No terminal C comum, ela vai ser utilizada para ditar como vai ficar a corrente através do terminal A, o terminal ativo, certo? Veja que a tensão entre o terminal comum e o terminal P passivo, ela é imposta por uma fonte de tensão D vezes a tensão nos terminais VAP, né? VAP. Então a gente pode utilizar essas fontes de corrente controlada por corrente, fonte de tensão controlada por tensão, para recriar o nosso modelo. Tá bom? Então aqui eu fiz uma simulação que incorpora essas ideias. Bom, aqui é uma simulação um pouco maior. Veja, vamos ver aqui todos os detalhes dela. Aqui eu tenho o mesmo conversor buck comutado, operando no modo de condição contínua. E aqui, esse meu modelo que incorpora essas ideias. Tá? Aqui a minha fonte de tensão controlada por tensão, ela pede razão cíclica multiplicada pela minha tensão de entrada nos terminais ativo e passivo. A corrente aqui nessa parte, ela é igual à corrente que circula nessa parcela aqui, terminal comum, certo? Vezes a razão cíclica D. E aí, os demais parâmetros são os mesmos para o meu circuito comutado. Eu extraio razão cíclica aqui, chamo de DUT, e ele vai entrar aqui no meu circuito por valores médios. Aqui tem uma carga de 4 ohms que realiza um degrau de carga na saída do conversor para a gente ver a questão transitória. Importante salientar que esse modelo é único e exclusivamente para o modo de condição contínua. Tá bom? Vamos ver o resultado de simulação para esse circuito. Bom, está aqui. Vou ampliar, certo? Veja aqui que o de azul é o circuito comutado, certo? E veja que o de vermelho é o circuito por valores médios. Isso aqui é a tensão de saída. Observa que a parte transitória toda está sendo incorporada, né? Com leves discrepâncias aqui devido à remoção da parcela que comuta. Tá? Mas a parte transitória, veja que ela é bem semelhante. Inclusive, aqui para a parte das correntes. Tá? Ó, a corrente média, certo? Ó, do meu modelo com valor médio aqui, instantâneo. Aqui para a parte transitória, certo? Ó, vê que bate legal. E aqui para a transição ou entrada de carga, né? Ó, você vê que saltou perto aqui de 3 amperes e foi para quase 10 amperes aqui da corrente através do indutor, né? Então você vê que o modelo bate legal. Certo? Então esse tipo de circuito ele é muito útil para simulações mais pesadas, em que você quer observar a dinâmica do conversor e não interessa tanto essa questão da comutação. Então tá aqui as ideias, né, para você utilizar respectivamente. Então tá aqui no PSpice, a ideia aqui é similar, certo? Aqui a ideia também é similar, porém com carga, né, com entrada de carga.
Bom, o modelo por valores médios é muito útil na investigação do comportamento dinâmico do conversor quando ele está sujeito à mudança nos parâmetros de funcionamento. Durante a operação em malha fechada, é essencial que esse tipo de análise seja feita garantindo o ajuste da razão cíclica. Este irá permitir diferentes condições de operação de carga ou da tensão da fonte. Esse modelo pode ser empregado para simular outros conversores CCCC discutidos nesse capítulo. Tal modelo é visualizado na operação no modo condição contínua em alguns conversores, como Boost, aqui é o Boost, Buck Boost e Chuck, respectivamente. Então você pega esse meu circuito, esse modelozinho aqui, substitui aqui, e aí você pode simular algo similar ao que a gente fez aqui no nosso pecinho aqui. Então você pode pegar esse modelozinho aqui e colocá-lo em qualquer conversor, respectivamente. Com isso, concluímos a terceira parte acerca de conversores CCCC. Espero que tenham gostado do conteúdo. Fiquem bem, abraços e até a próxima.